Olá pessoal, meu nome é Kátia Rovena, eu sou profissional de educação física e uma estudiosa cada dia mais dos vários aspectos que envolvem o envelhecimento ativo e como a nossa saúde emocional é fundamental para que nós tenhamos um envelhecimento com saúde e qualidade. Hoje eu trago uma história para a nossa reflexão. Houve um tempo, muitos e muitos anos atrás, viveu um jovem, filho mais novo de uma família de 8 irmãos. A história conta que ele era ruivo, tinha uma aparência frágil, tão frágil que não foi convocado para a guerra, como seus irmãos mais velhos que se alistaram. Ao invés disso, ele foi enviado a servir no palácio como músico, onde iria tocar harpa para distrair e acalmar o coração perturbado do rei. Uma ocasião, ele foi enviado ao campo de batalha, onde estavam combatendo seus irmãos contra um povo muito forte, estavam perdendo essa batalha. Esse povo era o povo filisteu. E esse fracasso tinha um nome e tinha também quase 3 metros de altura, pessoal, que era o gigante Golias, um guerreiro muito forte, muito assustador. O fato é que a história conta que, para a surpresa de todos, ao invés de Davi fugir assustado daquela situação, Davi ofereceu-se para lutar contra aquele gigante que estava derrotando e humilhando o seu povo. Pessoal, pausa para a minha imaginação fértil, porque eu só consigo ouvir as gargalhadas de todos aqueles soldados do exército, olhando aquela figura até simplória daquele menino adolescente, franzino, ruivo, um lorde inglês praticamente, se oferecendo para lutar contra aquele gigante imenso que eles mesmos, com todo aquele preparo, com toda aquela capacidade, muito vaidosos com certeza eles eram, porque afinal de contas eles eram soldados do exército real, mas eles estavam perdendo aquela batalha e Davi chega lá com aquela insignificância dele, se oferecendo para lutar. Eu acredito que Davi deve ter insistido muito, realmente, porque houve um momento que eles concordaram com aquela insanidade de deixar Davi lutar. Mas Davi, em um momento lá, ele apresentou o seu currículo. Ele disse que ele já havia vencido outras batalhas. Ninguém viu, mas ele havia lutado contra um urso e contra um leão na época em que ele estava pastoreando o rebanho do seu pai, o rebanho de ovelhas do seu pai. Ele havia lutado e havia vencido. Ninguém viu, mas ele sabia que ele havia vencido aquelas batalhas. Por isso, os soldados inconformados, acredito eu, mas foram lá paramentar Davi para encarar aquela luta. Colocaram nele uma pesada armadura, a armadura que eles estavam acostumados a usar, e colocaram sobre ele todas as armas que ele deveria usar para enfrentar aquele gigante. O fato é que Davi, com aquela armadura, vestido com aquela armadura e segurando aquelas armas, não conseguiu nem sair do lugar. Ele não conseguiu dar um passo, pessoal, porque tudo era grande e pesado demais para ele. Poderia ser muito apropriado para aquele momento, mas não era apropriado para ele, porque ele sequer conseguia sair do lugar. Ele se despiu daquilo tudo, tirou aquela armadura, soltou aquelas armas e falou: de jeito nenhum, eu não vou usar nada disso, eu não sei usar, é muito próprio, mas não para mim, não é adequado para mim. Eu vou usar as armas que eu sei usar, as que eu uso no meu dia a dia. E quais eram essas armas? Acreditem, era uma tiradeira. Era uma tiradeira, pessoal, e algumas pedrinhas, 5 pedrinhas.
Eu acredito que o exército realmente parou para ver aquela luta. Aquela luta insana, com certeza, né? Porque Davi, um adolescente ruivo, munido de uma tiradeira e algumas pedrinhas, ia enfrentar um guerreiro experiente de quase 3 metros de altura. Era uma loucura realmente. Mas Davi partiu para a briga e eu acredito que o próprio Golias olhou para ele como quem olha para uma formiga, como quem olha para um mosquito. Mas Davi encarou aquela batalha e olhou de frente para Golias, apontou a sua tiradeira e a história conta que ele atingiu em cheio a testa de Golias e aquela pedra foi de forma certeira, porque Golias, aquele gigante, caiu derrotado por terra. Eu posso ouvir também, pessoal, o grito estrondoso do exército, primeiro de espanto e depois comemorando aquela vitória inesperada de Davi contra Golias. Pessoal, essa história se encontra no meu livro preferido de histórias, a Bíblia. Ela está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. E eu pergunto para você, nesse momento, você está enfrentando algum gigante na sua vida? Eu confesso a você que eu sempre estou enfrentando algum gigante, pessoal. Eu paro alguns momentos para respirar, mas quando eu olho para frente, de repente, eis que novo gigante se levanta. Quem convive comigo sabe bem que o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Eu paro para respirar e quando eu olho para frente, tem outro gigante para eu enfrentar. Pessoal, eu não sei se você que está me ouvindo, faz como Davi, arregaça as mangas e parte para a briga. Eu, sinceramente, tem momentos que eu tenho vontade de sair correndo. Eu tenho vontade realmente de me recolher à minha insignificância e fugir, porque há gigantes realmente que nós enfrentamos, que eles são mesmo assustadores, pessoal. Eles são assustadores, gigantes na nossa saúde, gigantes na nossa vida financeira, gigantes na nossa vida emocional. Quem sabe você esteja enfrentando um problema de saúde sério, enfrentando um problema emocional como a depressão, a solidão, enfrentando um problema de relacionamento, um problema em sua família. Mas, pessoal, nós às vezes precisamos mesmo respirar fundo, olhar para esse gigante de frente e buscar as nossas estratégias para enfrentar esses gigantes. A primeira estratégia que Davi usou foi lembrar que no currículo dele haviam outras lutas, haviam outras batalhas vencidas, haviam outros gigantes se levantado contra ele que ele havia vencido. Ninguém viu, mas ele olhou para o currículo e ele viu lá na memória dele que ele havia lutado e havia vencido. Então, tanto você como eu podemos olhar para trás e ver em nossa história, em nosso currículo, que em algum momento nós enfrentamos outros gigantes. Tanto que nós chegamos até aqui, não é verdade? E nós vencemos, porque senão nós não teríamos chegado até aqui. Nós precisamos usar essa estratégia também, assim como Davi. E também, pessoal, muitas vezes nós recorremos a armas muito sofisticadas, a orientações de especialistas que nos
influenciam a usar estratégias e armas muito especializadas, muito fortes, muito apropriadas para eles, mas nós não desenvolvemos habilidades para utilizar essas armas. Então elas podem ser muito apropriadas, muito especializadas, mas elas não cabem em nós. Não é verdade? Quantas vezes nós tentamos usar estratégias de especialistas que não são adequadas à nossa realidade? E muitas vezes, pessoal, em nosso dia a dia, assim como Davi, quando pastoreava em outros momentos lá o rebanho de ovelhas do seu pai, precisou desenvolver várias habilidades na sua solidão, na solidão das suas batalhas. Ninguém havia presenciado aquilo, mas ele havia lutado contra um urso e contra um leão e havia vencido. Ninguém viu, mas ele sabia daquilo. Então nós também, você e eu, em nosso dia a dia, enfrentamos sim diversos pequenos gigantes. Desenvolvemos através dessas lutas pequenas habilidades que usamos naquelas ocasiões e podemos usar agora também. Precisamos apenas aprimorar essas habilidades que nós desenvolvemos para que nós possamos usá-las nesse momento onde os gigantes se tornaram maiores. Como acontece naquelas batalhas que nós enfrentamos em videogames. Quem luta e quem pratica alguns desses jogos sabe que os chefes vão se tornando maiores e mais fortes. Mas nós vamos desenvolvendo habilidades para vencê-los também. Passo a passo. Algumas vezes enfrentamos chefes menos agressivos e daqui a pouco eles se tornam gigantes. E nós vamos aperfeiçoando nossas habilidades e nos tornando capazes de enfrentá-los e vencê-los também. E um grande segredo, na verdade, que o Davi usou, que eu não contei na história, mas que você pode conferir com detalhes lá na narrativa que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 17, é que Davi confiou mesmo na força e no poder de um gigante incomparável, infinitamente mais forte e mais poderoso que Golias, que era Deus. Davi confiou no poder de Deus e ele sabia que Deus ia diante dele naquela batalha e que ia capacitá-lo a vencer e derrotar aquele gigante. Então, eu convido você a fazer o mesmo, recorrer ao poder de Deus. Que mesmo que você, nesse momento, não acredite, quem sabe seja a hora de você ter uma grande experiência com esse Deus que você talvez nem imagina que esteja sempre à frente das suas batalhas, capacitando você no seu dia a dia a derrotar pequenos gigantes e agora um grande gigante que se levanta, quem sabe, certo? Eu deixo para você um versículo para a sua reflexão, que foi a primeira estratégia a qual Davi recorreu para iniciar aquela batalha, que foi a lembrança de batalhas anteriores. Esse versículo se encontra no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, que diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vamos fazer isso, trazer à nossa memória outras situações onde nós enfrentamos também gigantes e nós fomos capazes de derrotá-los com nossas habilidades, certo? Muito obrigada por assistir até aqui. Eu convido você a curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, quem sabe que possam ser beneficiadas também com essas reflexões
com essa história e eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau!